Pessoal, dando continuidade, ou abrindo o webinar dos trilhos, primeiro, nosso agradecimento aos que já se conectaram com a gente e dizer da importância desse evento para o nosso setor e em função até da situação que a gente vem passando com essa nossa crise pandêmica. Mas a gente tem que ser otimista e nós vamos mostrar para vocês que há muita coisa boa que está acontecendo e vai acontecer melhor ainda. Primeiro, agradecimento à Revista Ferroviária, lembrando que esse veículo está fazendo 80 anos de existência, que é um período de vida muito importante e significativo. Agradecer também ao patrocinador, a Lohan, tradicional empresa do setor metro-ferroviário, fundada em 1954 nos Estados Unidos, e que aqui no Brasil tem atuado bastante, fornecendo equipamentos de manutenção para via permanente, esmerilhamento de trilhos, manutenção de lastro, gerenciamento de atrito, gerenciamento de qualidade e inspeção da via. Na sequência, eu me apresento rapidamente. Eu sou Henrique Bonetti, para quem não me conhece, mas geralmente o pessoal do setor me conhece bastante, porque eu sou normalmente um rato de seminários, de reuniões, né? E sou formado em engenharia elétrica, eletrotécnica, pela Escola de Engenharia Mauá, em 74. Então, a gente tem 45 anos de formado, já. E o tema hoje nosso, um tema relevante, que é o aspecto do mercado e formação de profissionais durante e pós a pandemia. Virou moda, nós nos referimos a tudo que é pandemia, mas é importante isso, vocês vão ver ao longo das exposições dos nossos amigos. Os expositores também são bastante conhecidos, mas vamos começar com o professor engenheiro Luiz Antônio Silveira Lopes, que é coordenador do curso de especialização em transportes ferroviários de carga do IME, Instituto Militar de Engenharia no Rio de Janeiro. Além de ser uma boa escola, está situada num dos melhores lugares do Rio de Janeiro. Ele tem ampla experiência em via permanente e em análise de descarrilhamento. É um tema muito especial, muito específico aqui para o panorama brasileiro. O nosso outro expositor é o Manuel Ferreira Mendes, também bastante conhecido. É o executivo do CPFER, Centro de Pesquisa Ferroviárias, professor, engenheiro, diretor do Centro Universitário Anhanguera de Goiânia, com 5.000 alunos, professor e coordenador também no curso no IME, e na parceria do CPFER com o Instituto Mauá de Tecnologia, que tem a Escola de Engenharia Mauá, como eu me referi, por onde eu me formei. Tem ampla experiência também em trabalhos em empresas do setor, formando diferentes profissionais em diferentes especializações. A ideia, para animar a todos nós, eu tomei a responsabilidade de fazer uma breve apresentação de alguns projetos que estão acontecendo no Brasil, mas sem tomar muito tempo. Não fiquem preocupados que esse papo meu não deve durar mais que 7 minutos, desde o início, para a gente trabalhar no que é necessário agora. Eu gostaria de fazer uma referência, já que é moda, né? Então, nós estamos passando por uma pandemia que nos assusta a todos. Entretanto, eu gostaria de, com grande otimismo, dizer que vamos vivenciar uma epidemia de novos projetos. Estamos numa pandemia e vamos vivenciar uma epidemia de projetos. Uma epidemia acontece quando existe a ocorrência de surtos em várias regiões. Nós teremos, e já está começando a acontecer, a ocorrência de, entre aspas, surtos de novos projetos em várias regiões do nosso Brasil. Entrando, então, nos nossos projetos, eu gostaria de citar rapidamente, sempre baseando em informações basicamente emitidas pelo senhor ministro da Infraestrutura, o engenheiro Tarcísio Gomes de Freitas.
Rapidamente, a FIOL está em reta final, palavra dele, 1.000 funcionários trabalhando. A renovação da Vale, Carajás e Vitória Minas. A prorrogação da MRS. Interessante também a segregação entre carga e passageiros aqui no estado de São Paulo, na Grande São Paulo, porque ela compartilha as vias da CPTM, e isso vai ser segregado, gerando novos projetos aqui que a gente menciona no final. A prorrogação da concessão da FCA, a Ferrogrão já em 2021, cujo EIA-RIMA já está em andamento. 7 eixos ferroviários no Porto de Santos, investimentos da ordem de R$1 bilhão, através de uma SPE, uma sociedade de propósito específico, que vai congregar as ferrovias que chegam ao porto. E agora, a coqueluche do momento, como eu sou velho, eu posso usar o termo coqueluche, que é outdated, mas no nosso tempo era muito importante. A concessão da Malha Paulista com assinatura agora dia 28 de maio. 2 bilhões de investimentos já em 2020, com geração de 10 mil empregos, porque nós teremos obras em 40 municípios. Saliento que esse número de 2 bi já em 2020 é uma resposta do senhor Marcos Lutz, presidente do Conselho de Administração da Rumo, respondendo a pergunta do senhor Paulo Scaff, aqui da Fiesp. O senhor Paulo Scaff perguntou diretamente a ele quanto e quando em 2020. Essa é a resposta que ele deu. O corredor Norte-Sul, da concessão da Rumo, 9,2 bilhões de investimento entre 2020 e 2023. E, finalmente, para dar início, em São Paulo, o trem Intercidades, São Paulo-Campinas, audiência pública ainda em 2020. E a concessão das linhas 8 e 9 da CPTM, o recebimento de projetos dos interessados previsto já para novembro deste ano. Agora, com essa introdução, para mostrar que o nosso setor é pujante, e nós temos realmente uma situação prática e concreta, que é já iniciando a concessão da Malha Paulista, então nós vamos dar início às perguntas, focando, como eu disse, os aspectos da formação de profissionais aqui no Brasil, no setor metroviário. Antes de passar a primeira pergunta para o engenheiro Silveira Lopes, eu pediria que ele fizesse uma breve apresentação dele, da carreira dele, e mostrar para nós todos que nós já sabemos que é uma pessoa que tem vivência prática, que já amassou barro e que já pôs a mão na graxa. Por favor, professor. Bom, boa tarde a todos. Agradecer à Revista Ferroviária pela oportunidade de participar desse webinar importante de formação de pessoal. Eu sou engenheiro, formado pelo IME, em 82. Meu primeiro trabalho foi no 1º Batalhão Ferroviário, daí meu vínculo com a área ferroviária. Eu tive a oportunidade de trabalhar com vários profissionais de altíssimo gabarito. Posteriormente, fiz mestrado na área de transportes e depois doutorado na área de transportes e mantive o trabalho nessa área. Posteriormente, eu acabei voltando para o IME como professor civil. Estou lá desde 2002, onde, depois de um tempo, tive a oportunidade de fazer também um pós-doutorado num laboratório ferroviário na Inglaterra. E estou lá, responsável por essa área mais a área de planejamento e operação voltado para a área ferroviária. Ok, então, Silveira, eu faço a pergunta, desculpa. Como vocês observam o mercado profissional ferroviário hoje? Temos duas situações diferentes acontecendo durante essa pandemia. Enquanto em carga, as ferrovias foram pouquissimamente afetadas, em passageiros, o cenário é relativamente preocupante. Mas, por enquanto, não há demissões de massa. Então, como você observa esse mercado ferroviário hoje? Bom, o que a gente tem observado não é de agora, né? Na perspectiva de implantação desses projetos todos que o Henrique muito bem descreveu,
particularmente na área de São Paulo, o que a gente verifica é que há uma falta de mão de obra especializada, né? Sendo implantados esses projetos, da ordem de 500 a 1.000 engenheiros por ano serão necessários para poder atender a demanda. Isso do ponto de vista de engenheiro, né? Mas tem todos os outros postos relacionados com essa atividade que também tem uma demanda muito grande. Um outro ponto importante, especificamente na área de engenheiros, que a gente observa que a idade média, né, vem aumentando. Isso significa dar um sinal, vamos dizer, preocupante para o final, para o futuro. O Henrique ressaltou também a diferença entre dois grandes mercados, o de carga e o de passageiro. Eu ainda discriminaria um pouco mais. O próprio mercado de carga tem uma diferença muito grande. E até mesmo dentro das empresas. Nós ficamos muito contentes com a renovação do contrato da Rumo, que ocorreu ontem, mas dentro da própria Rumo, a parte sul já não está com uma situação tão boa, né? Demora mais um tempo até que se concretize, ou seja, isso mostra claramente a diferença dentro das próprias empresas de carga, onde a gente vê a MRS, a Vale e a Rumo, particularmente a Malha Paulista, numa situação muito melhor do que outros setores. Nós não temos uma ideia exata ainda do que vai acontecer em função dessa pandemia. O outro ponto são as empresas de passageiro, né? Estas, sim, algumas delas já tinham alguns sinais de preocupação, e elas dependem muito mais de uma demanda. O transporte é uma demanda derivada, ele depende da economia. Então, particularmente nesse período em que a demanda caiu muito por força da epidemia, isso aí tem consequências, não tem como a gente não pensar nisso, né? Então, esse é o ponto, que há uma diferença muito grande, com setores sendo muito menos afetados, mesmo dentro da carga, e de passageiros. Ok. A segunda pergunta, a gente passa para o Manuel, mas o Manuel faz primeiro uma apresentação dele, como o Silveira fez. Por favor, Manuel. Você está... Sem som, Manuel, você está... Agora. Está com som? Agora acho que vai, hein? E aí? Estou tendo um probleminha aí com o som do Manuel. Deixa eu ver aqui. Enquanto o Manuel se localiza, eu posso fazer o seguinte, se vocês concordarem, ô Silveira, eu faço a próxima pergunta para você também, enquanto o Manuel se reconecta. Né? Tá. Tá bom? Tá bom. Então, a sequência, a pergunta para você é: como a pandemia está afetando a formação do pessoal metrô ferroviário? E como isso está sendo resolvido? Bom, está tendo uma mudança significativa, né? Entrou fortemente o ensino à distância. No IME, onde eu trabalho, o ensino à distância, ele sempre foi visto de uma forma complementar. A gente tem toda a estrutura de apoio não vou dizer toda a estrutura, a gente tem uma estrutura de apoio para a área de ensino à distância, e a gente vinha já adotando em algumas disciplinas em que os alunos ou estavam no exterior, ou estavam fora do IME. Isso já vinha acontecendo, então a gente já vinha trabalhando com isso. Porém, sempre foi considerado uma coisa complementar, né? E houve uma mudança de uma hora para outra. Nós tivemos que mergulhar de cabeça, aproveitando a estrutura que já tinha, né? Nós já tínhamos.
algumas atividades são prejudicadas e só poderão ser recuperadas na medida em que houver a participação presencial, não tem como. Então, laboratórios, levantamentos de campo, topografia, algumas atividades que não há possibilidade, não tem como a gente trabalhar de modo virtual, pela internet. Então, essas atividades, de certa forma, estão sendo prejudicadas, e assim que as atividades voltarem ao normal, nós vamos recuperar o que foi prejudicado. Para nós, praticamente, foi qualquer coisa de 2 semanas para que a gente conseguisse recomeçar as atividades, prejudicar o mínimo possível as atividades, né? Algumas atividades ainda são prejudicadas, como mesmo a execução de provas e outras atividades assim, né? Bom, o ponto positivo é que essa juventude que está fazendo os cursos de graduação hoje, e mesmo de pós-graduação, eles estão muito mais próximos desses recursos de internet do que as nossas gerações um pouco mais antigas. Então, eles responderam muito bem, né? A gente tinha uma certa preocupação, e tem uma certa preocupação, mas eles responderam muito bem, talvez até por força dessa proximidade. O interessante é que a proximidade com esses jovens ficou maior. Nós conseguimos hoje ter um contato maior com eles através dos seus próprios recursos, né, dos instrumentos que eles estão habituados a trabalhar. Nós deixamos um link para apresentar no final sobre como que foi feita essa adaptação. Foi muito mais para motivar professores e alunos internamente, para que eles pudessem dizer qual é a experiência deles, o que eles estão achando disso, como que eles estão encarando, e a resposta dos alunos foi muito positiva. Então, tem um filmezinho no final, um link para quem quiser ver como que foi sendo feito isso lá no IME, para efeito de uma ideia de como pode ter sucesso uma atividade dessas. Manuel? Ok, eu acredito que o suporte da revista Ferroviária pode até colocar o link aí, dependendo do que o Claudinei entender adequado, ok? Manuel, você tá com som agora? Eu me reconectei, vocês estão me ouvindo? Isso, estamos ouvindo bem. Agora você está. Então eu volto à pergunta anterior, só recordando rapidamente, para não quebrar a sequência. O Silveira foi perguntado como observa o mercado profissional ferroviário hoje. Aí, na sequência, seria para você, o que dizer hoje para os profissionais que estão na ativa e aqueles que estão em busca de uma vaga na área metroferroviária? O que você pode nos contar a respeito disso? Ok. Inicialmente, eu gostaria de agradecer muito ao convite da revista Ferroviária, essa revista muito especializada e muito experiente nessa área. Saudar aos meus amigos Henrique Bonetti e Silveira Lopes e a todos os que estão participando. Muito obrigado. Só uma rápida informação, eu sou formado em engenharia elétrica, me especializei na área ferroviária, sou um apaixonado por educação, dou aula há muitos anos, né? Sou professor há muitos anos e tenho parcerias, né? Fundei o CPFE, Centro de Estudos e Pesquisas Ferroviárias, trabalhamos muito para as operadoras, não só realizando cursos, mas estruturando projetos educacionais. Tenho o prazer de, desde 2004, 2005, trabalhar no IME, né, no Instituto Militar de Engenharia, que é uma referência no mercado ferroviário e referência em engenharia, e tenho parceria com outras instituições. Então, é um prazer poder estar falando com vocês aí. Agora estou tenho uma experiência educacional em gestão, né, trabalho na Roper Educação, e atualmente eu sou o diretor-geral do Centro Universitário de Goiás, em Goiânia, que é onde eu estou. Respondendo à pergunta mais objetivamente, os profissionais
mais do que nunca, numa situação como essa, precisam ficar atentos às notícias e tudo que está acontecendo no mercado. Para os profissionais que já estão empregados, né, para os profissionais que estão trabalhando nas operadoras, nas empresas ferroviárias, esses profissionais precisam se especializar constantemente, ou seja, precisam participar dos projetos que estão acontecendo nessas empresas, se atualizarem e entenderem que o mercado ferroviário, ou que as ferrovias, que as operadoras, é um conjunto de atividades e não adianta eles ficarem só trabalhando na área dele específica. Então, eles precisam ter uma visão geral de como funciona uma ferrovia e se especializarem cada vez mais. Então, esses profissionais precisam ficar atentos, né? O profissional que fica atento, que constantemente está atento, se especializando, ele sempre tem o seu lugar no mercado. E aqueles profissionais que ainda não entraram no setor ferroviário, que querem entrar no setor ferroviário, eles precisam se capacitar para isso, né? Procurarem instituições que são de alto nível para fazerem cursos, né? O IME é uma das alternativas, existem outras alternativas no mercado. Agora, o mais importante, que eu sempre falo para todo mundo, é o seguinte: o profissional precisa estar sempre preparado, né? Tem aquela história do chá equilibrado. Então, se a pessoa tem conhecimento, se ela tem habilidade, e principalmente num momento como esse, se ela tem atitude, né? Ela vai, independentemente do que vai acontecer no mercado, ela estando empregada ou não, ela vai ter sempre a oportunidade no mercado. Essa é a mensagem que eu passaria para os profissionais que estão empregados e para os profissionais que estão em busca de um lugar. Ok, Manuel. Então, como houve a interrupção do teu microfone, nós tínhamos feito na sequência uma pergunta para o Silveira, que é também para você. O Silveira, lembrando, ele trabalha numa instituição ilibada, famosíssima, fortíssima no ensino, mas é uma entidade pública. Então, ele sofre as restrições de se trabalhar numa entidade pública, em termos de ter que respeitar muitos regulamentos, etc. Você é mais da área privada, vamos dizer assim. Em tese, teria mais liberdade de agir e obter resposta mais rapidamente. Então, como a pandemia afetaria a formação do pessoal metroferroviário, considerando que eu fiz essa menção que você está mais inclinado para a área privada? Pessoal, como eu falei anteriormente do chá, né, do famoso chá, do conhecimento, da habilidade e atitude, nós estamos enfrentando um momento que nós temos que ter atitude, né? Então, se vocês observarem as universidades no Brasil, existe uma pesquisa, a Roper fez uma pesquisa muito grande nesse mercado, 20% das instituições de ensino não conseguiram migrar o presencial para o online, 20% das privadas, tá? Das universidades privadas, das instituições de ensino privadas. E quase todas as federais não conseguiram migrar do presencial para o online, né? O pessoal às vezes faz uma confusão entre EAD e online. EAD é aquilo que já está previamente estruturado, que o aluno estuda sozinho, as aulas pré-gravadas, os conteúdos. O que nós estamos vivendo hoje é um ensino online. O nosso curso, por exemplo, do IME, nós vamos ter uma experiência agora em junho, né, em se migrar do presencial para o online. No primeiro momento, seja um aluno de um curso, de uma universidade ou de uma escola, ou até do nosso curso, num primeiro momento, os alunos e até os professores têm uma reação de que não vai dar certo. Olha, isso não vai funcionar, não vai dar certo, não estou acostumado com essa situação. Tivemos uma experiência aqui no Centro Universitário de Goiás, que em 48 horas nós migramos do presencial para o online. E com grande sucesso, né? Então, está funcionando muito bem, as aulas estão transcorrendo dentro da normalidade, o nível de frequência dos alunos estão acontecendo adequadamente, os laboratórios virtuais estão funcionando, os eventos estão funcionando, ou seja, o mundo já não é mais o mesmo. Nós mudamos, nós evoluímos, as instituições evoluíram, e no mercado ferroviário não é diferente, né? As pessoas precisam evoluir, o mercado vai
demandar, vai ser muito mais seletivo para essas pessoas. Então, nós temos que, nesse momento, ter atitude, migrar, né, saber navegar nos recursos digitais e saber migrar do presencial para o online, né? Não, quando passar essa pandemia, não seremos mais os mesmos, né? Precisamos ser bons usuários nessa área. Ok. A próxima é para o professor Silveira Lopes. Como as atividades profissionais foram afetadas e como está sendo resolvido esse problema? A mesma coisa que aconteceu na área de ensino, também vem acontecendo na área profissional. As empresas tiveram que, de uma hora para outra, continuar trabalhando e operando, mais até do que tudo, continuar operando um mínimo de participação física dos funcionários, né? Então, foram divididas em as atividades foram divididas em vários grupos, aquelas que realmente não tinham, uma parte migrou para o home office, semelhante ao nosso ensino à distância, né? E outra parte que teve que manter o trabalho de campo, né? Se utilizando reforço nos aparelhos nos EPIs, então proteção de todo jeito, uma série de recursos que a gente não tinha, não se preocupava com isso, e de repente passou a ser necessário. E a gente verifica que sem praticamente uma grande solução de continuidade. O outro ponto importante é sobre a parte de desenvolvimento de projetos. Nós tínhamos alguns projetos que nós estávamos desenvolvendo com equipes no Rio, em Brasília, Goiânia e Curitiba, né? E nós nós tínhamos uma série de reuniões previstas, né? E conseguimos fazer mais reuniões do que aquelas reuniões que estavam previstas. Então, para ter uma ideia, num tempo aí de um pouco mais de um mês, nós chegamos a fazer 20 reuniões de integração desse projeto. Cerca de 20. Então, e isso não foi só conosco, aconteceu com as empresas também. Então, de certa forma, esse problema está permitindo uma integração muito maior, e como disse o Manuel, nós não vamos voltar para a situação anterior, isso veio para ficar, né? Em alguns aspectos vai ser até um pouco, talvez, negativo, mas o ponto positivo vai ser esse. A integração vai ser facilitada pela utilização desses recursos. É lógico que não funciona tudo 100% como a gente gostaria, mas é uma questão de adaptação, como é também em relação às outras atividades que migram para essa parte digital. Um comentário aqui. Nós estamos com 135 pessoas profissionais acompanhando no chat. Então, veja, vários conhecidos, a gente vai mencionar alguns, mas geralmente as pessoas do nosso setor mesmo. Então, a gente quer dizer que, no final, a gente vai responder o maior número possível de perguntas. E aquelas que a gente não conseguir responder, os expositores, nós mesmos trabalharemos internamente e enviaremos a resposta. Então, agora para o Manuel Mendes. O mercado profissional no segmento metro ferroviário vem ganhando mais interesse dos estudantes ao longo dos últimos anos? Se vier, por quê? Henrique, essa é uma luta de muitos anos, né? Se você puder observar, as pessoas que estão nos ouvindo, esse nosso mercado, ferroviário, ele é muito inconstante, né? Então, você tem atividades que começam e não se dá prosseguimento nessas atividades, né? Então, entra um governo e fala de determinados projetos, o projeto começa e depois ele não tem a sua devida continuidade, seja em carga, seja em passageiro. Alguns, né, por exemplo, como carga, né, desde a concessão, teve um avanço espetacular, né? Então, o que existia no passado da antiga rede ferroviária
teve um avanço espetacular em termos de transporte, em termos de aumento de transporte, em termos de redução dos acidentes, em termos de formação, de melhoria do material rodante, do sistema de controle. Então, teve um avanço enorme. Só que, sejam as empresas, sejam as instituições de ensino, sejam os órgãos governamentais, isso não é muito, para o público em geral, isso não é muito divulgado. Então, por não ter continuidade, então as pessoas preferem procurar outros setores. Então, é uma luta enorme que nós ainda precisamos resolver essa questão, ou seja, como despertar nas pessoas o interesse em participar dessa área. Isso é fundamental para o crescimento dessa área. Você observe, por exemplo, na agricultura, os investimentos que são feitos, os treinamentos, as capacitações das pessoas, na área de telecomunicação, na área de transporte aéreo, né, com a Embraer, com uma série de outras atividades. Então, a nossa luta de sempre é você ter continuidade nos projetos educacionais e despertar nas pessoas, mostrando que se elas estiverem capacitadas e os projetos tiverem continuidade, né, esse é um amplo mercado enorme, né, como acontece em outros países, enorme. Então, as pessoas ainda precisam descobrir, né, aquelas pessoas que querem trabalhar no mercado ferroviário, ainda precisam se convencer, ainda precisam descobrir que esse mercado é um mercado fantástico, é um mercado que pode fazer a diferença nesse país. Mas, infelizmente, isso ainda não aconteceu pela descontinuidade dos projetos e pela descontinuidade também da parte de ensino, dos cursos que não têm continuidade. Essa é a minha, infelizmente, eu não gostaria que fosse desse jeito, mas é isso que acontece. Então, nós, como ferroviários, temos um trabalho enorme em fazer com que os profissionais estejam cada vez mais capacitados para saberem escolher os melhores projetos e para saberem aportar tecnologia nesses projetos para que esses projetos sejam de sucesso. Ok. Silveira Lopes, a próxima é para você. E tem um tema interessante aí, porque mais ou menos percebemos que na área de ensino é um problema que é relativamente comum com a indústria. A Bifer, Mefre, através do Petrin, do Vicente, vem sempre batendo nessa tecla, Vicente Abate, da Bifer, da continuidade de encomendas, para que a indústria possa se manter e manter o pessoal formado, e por um ritmo de produção adequado. Pelo que eu vi, existe esse problema também na área de ensino. Então, a pergunta é a seguinte: quais são os desafios, o que falta alcançar no Brasil em relação à compatibilização de recursos humanos do setor considerando o desenvolvimento de novas tecnologias? Aí vem o comentário. A indústria metroferroviária sofre de um problema crônico, que é a falta de continuidade na produção de equipamentos. Esse fenômeno também acontece com a continuidade dos cursos de formação, no sentido de se ter um fluxo constante de profissionais a serem formados? Pois é, obrigado, Henrique. Eu diria que esse mesmo problema levantado lá pelo Dr. Vicente Abate, em relação à indústria ferroviária, é exatamente a mesma coisa que acontece conosco, com uma característica diferente. Eu vou dizer um provérbio chinês, eu não sei se está na moda ou não, né? Mas o negócio é o seguinte: tem um provérbio chinês que diz que, olha, se você quiser um investimento para 1 ano, você planta grãos; se você quiser para 10 anos, você planta árvores; se você quiser ter o retorno para 100 anos, você vai plantar em educação, treinamento, formação de pessoal. Na verdade, é esse o grande problema que nós temos. Nós estamos trabalhando aí já há 15 anos, né? O Manuel foi, desde o começo, participando do curso de especialização, e o grande desafio na época era formar a equipe para montar, formar a equipe para trabalhar no curso. E o que a gente observa? A nossa dificuldade nós formamos uma equipe excepcional, mas nós temos problemas de continuidade. Como o curso, por exemplo, no nosso caso, ele é repetido em média a cada 2 anos, ou eventualmente 3 anos. Um professor que a gente consegue conquistar a duras penas, diz: "Ah, mas a próxima aula quando é que vai ser?" Daqui a 3 anos. Puxa vida, tanta coisa muda, ele fica desestimulado. Então, esse é que é o problema que nós vemos. A maior dificuldade é justamente a falta de
continuidade, da gente poder, exatamente como essa dificuldade que a indústria ferroviária tem de montar as fábricas para poder produzir determinada. Na hora que monta, tem uma demanda relativamente pequena ou descontínua, isso dificulta muito. A mão de obra, exatamente a mesma coisa, como uma característica, a mão de obra não é commodity. Então, eu não tenho como trocar uma coisa por outra. Eu não vou trocar uma tonelada de minério aqui por uma tonelada de minério que está lá na frente. Não dá para fazer isso, ou uma quantidade de grãos aqui por ali. Não dá para fazer esse tipo de coisa. As condições nossas, inclusive comparando com o mercado internacional, são tipicamente brasileiras. Nós temos que adaptar o conhecimento externo para as nossas condições. Não tem dúvida quanto a isso. O metrô de São Paulo, ele é uma referência internacional e é a solução que é adotada ali com um trem de um determinado modelo, com a bitola do outro, com as características da população de outro jeito. E isso serve para todas as nossas empresas. Nós temos que ter condição de, sabendo o que existe de melhor, adaptar para as nossas condições. E isso, sem uma continuidade, é muito difícil, particularmente na formação de pessoal. Talvez seja nas equipes que trabalham com o treinamento. Não é qualquer profissional. O profissional pode ser brilhante na sua área, mas não necessariamente ele tem condição de ser um bom professor. Às vezes ele tem dificuldade. Então, nós estamos exigindo a mais dos profissionais para que eles possam atuar. E aí, quando o problema é esse da falta de uma continuidade. Ok, mas você não vê necessidade desses profissionais que participam do curso, que formam as pessoas, uma grande necessidade de atualização tecnológica, em função do dinamismo da vinda de novas tecnologias. Hoje é muito, muito comum a gente querer mostrar que está por dentro, quando a gente fala, isso aqui é coisa de indústria 4.0, temos que usar blockchain, IoT, inteligência artificial, data mining e tal. Qual é o efeito disso do ponto de vista de você ter os professores e os interesses desses alunos? Você consegue falar alguma coisinha sobre isso? Sim, olha só, o que a gente observa é que nesses cursos, nesses intercâmbios que a gente tem, e esse aperfeiçoamento dos alunos, a gente tem conseguido, não vou dizer, talvez com a mesma velocidade que outras indústrias, com o mesmo dinamismo, talvez, que outras indústrias, mas a gente tem conseguido trazer esses conhecimentos mais avançados, né? Então, eu acho que isso é vamos dizer assim, através dessas atividades. A outra, às vezes há uma certa dúvida em relação a isso, nós não temos uma escola de formação em engenharia ferroviária, né, especificamente no Brasil, que temos, mas temos em Joinville e temos no Pará, mas vamos dizer assim, no Maranhão, né? Mas há uma certa dificuldade em relação a isso. Mas os cursos de especialização têm atuado para preencher essa brecha e permitindo atualização, ou seja, trazer de novo para os bancos escolares profissionais que já estão atuando nas empresas e que a gente tem observado uma ótima aderência, né, e especialmente um intercâmbio com os que estão entrando. Então, através desses recursos, a gente tem obtido uma integração entre os profissionais mais experientes e os profissionais que estão entrando com outras ferramentas, né? Então, isso aí tem funcionado adequadamente, em substituição, talvez, do que fosse mais adequado de alguns cursos de engenharia especificamente ferroviária. Perfeito. Tem uma pergunta aqui que eu gostaria de inserir, e um de vocês dois pode responder. Foi endereçada ao Manuel, feita pelo Wilson Azevedo Júnior. É um aspecto interessante quando você trabalha com o pessoal em sala e está longe deles, vamos dizer assim. Pergunto especificamente para o Manuel, com a experiência em aulas online, se você consegue ter um feedback do tempo máximo e nível de concentração dos alunos. A pergunta é relativa ao cansaço que gera essa concentração.
Eu entendo até que existem algumas tecnologias que você consegue, à distância, ou online, segundo eu aprendi, você consegue substituir aquele olho no olho que o professor tem em sala de aula, e ele sabe que o sujeito está cansado, que o sujeito não entendeu e que o sujeito boiou, vamos dizer assim, como a gente dizia no nosso tempo. O que você acha disso, Manuel? Henrique, e determinados participantes, nós precisamos entender que a aula online não é simplesmente você migrar da sala de aula para uma aula online. Nós precisamos usar metodologias, e existem ferramentas fantásticas que permitem isso, de fazer com que o aluno seja um protagonista, e não que ele fique numa forma passiva, né? É muito difícil você substituir o olho no olho, né? Você não vai estar vendo o aluno, entre aspas, né? Se você mudar a sua maneira de realizar de tal maneira que você crie metodologias e crie atividades para o aluno fazer e apresentar, né? Então, as plataformas permitem que você faça isso. Que você não fique só dando uma aula simplesmente, não é que é simplesmente, falando só você, o professor como protagonista. Ele tem que ser o protagonista, como toda aula, mas ele tem que trazer o aluno para que o aluno participe da aula, realize projetos, faça apresentações, se integre dentro das atividades. Então, usar metodologias ativas, dá um trabalho danado para o professor, né? Não é simples, né? As pessoas pensam que o professor dando aula online vai ter menos trabalho, muito pelo contrário, ele tem muito mais trabalho, então dá um trabalho danado, mas você tem que fazer, a grande questão é a seguinte, é fazer o aluno ser protagonista, fazer o aluno participar, criar exercícios, projetos, atividades, onde ele se integre com o professor e com os demais colegas, mesmo cada um estando à distância. Isso é possível, muito possível, e é isso que nós temos feito com relativo sucesso, né? Então, dá para fazer isso. Não dá para ter o olho no olho, isso não tem jeito, mas existem maneiras, tecnologias e plataformas que permitem que o aluno saia da passividade e participe da aula e o professor consiga enxergar isso. Eu posso complementar, Henrique? Claro, então, fique à vontade. Então, olha só, a gente já vinha há muito tempo trabalhando numa atividade chamada aula invertida. O que é essa? Várias instituições de ensino já estão trabalhando com isso. O que é isso? É fornecer o material didático antecipadamente, inclusive videoaulas, antecipadamente. Então, o aluno toma conhecimento daquilo, vê o vídeo, quantas vezes ele quiser, eventualmente até faz um teste. Quando ele vai para a aula, aquela apresentação inicial do professor de começar a introduzir um assunto e aplicar... Não, ele já viu um monte de coisa. Ele já chega lá para cobrar do professor e perguntar e tendo uma participação muito mais ativa. Quer dizer, uma forma diferente. É o que eu disse, Manuel. O olho não tem jeito. Agora, é uma nova forma e, confirmando o que ele disse, é um trabalho enorme que a gente não estava preparado para isso. Ok. Aproveitar aqui e inserir outra, do Ricardo Kenzo. Ricardo Kenzo é vice-presidente de Relações Externas da diretoria do Instituto de Engenharia de São Paulo, que é uma entidade que está bastante ativa em participar da solução dos problemas brasileiros, principalmente em todos os setores, inclusive na área logística, né? Existe lá um Projeto Brasil, e para o nosso setor, eu até tomo a liberdade de mostrar aqui, é um projeto do Brasil, vocês podem entrar no site do Instituto, é a ocupação sustentável do território nacional pela ferrovia associada ao agronegócio. Você tem também a hidrovia como vetor de desenvolvimento e da integração multimodal do Brasil e da América do Sul. E aproveito e digo que na solenidade, no webinar da concessão da malha paulista, o senhor Beto Abreu, que é o presidente da Rumo Logística, mencionou claramente que a Rumo emprega e precisa de mais ou menos 250 profissionais ao ano envolvidos com logística.
Então, com essa introduçãozinha aqui, o Ricardo Kenzo pergunta, e eu acredito que mais dirigida ao professor Silveira. Parabenizo a vocês dois pelo excelente profissionalismo, e ele gostaria de... Como vocês entendem a possibilidade do setor se mobilizar e construir com empresas e universidades cursos Lato Sensu EAD em teoria e os laboratórios de aplicação prática, como mencionado pelo Silveira, sendo o modelo PBL, ensino baseado no problema, com uma continuidade sendo realizada por empresas de tecnologia de equipamentos e sistemas, e para dar continuidade ao setor de forma mais sustentável. Eu gostaria de ter um comentário de você. Se ficou muito confuso, eu repito. Não, Silveira Lopes, desculpa antecipar, e Silveira Lopes, eu acho que é uma grande oportunidade de você falar do projeto de integração entre as instituições de ensino no país. Isso a gente vem tentando já faz um bom tempo. Agora teve uma iniciativa fantástica da Vale, que finalmente conseguiu concretizar em algumas áreas, mas não voltada tanto para a área de ensino, mas voltada para alguns projetos, que é a cátedra da Vale em vários assuntos. Mas o que a gente vem propondo, e não foi eu que inventei, já há algum tempo, é do Centro de Pesquisa Ferroviário, nesse sentido. Não foi proposto até pelo Ministério da Infraestrutura, Ministério dos Transportes anterior, né? Foi proposto um centro de pesquisa ferroviária nos moldes do IPR, mas já lá em 2008, quando nós fizemos uma reunião internacional mesmo, que teve no IME, foi proposto isso. A gente não precisa de uma instalação fantástica que seja... Não, nós precisamos reunir o pouco que existe nas diversas universidades, talvez não tão pouco, mas o tanto que existe nas diversas... Cada universidade que pôde se dedicar à área ferroviária, ou que continua se dedicando à área ferroviária, ela tem um pouquinho, né? E juntando a expertise, a habilidade de cada uma delas, a gente consegue montar vamos dizer, uma coisa muito mais avançada e que seja de interesse do sistema como um todo. Então, essa proposta foi feita anteriormente na Austrália, foi adotado esse modelo do centro de pesquisa, onde tem projetos e onde você tem também atividade acadêmica, cursos Lato Sensu, como sendo atividades desse centro. Então, essa foi a proposta que foi feita, e eu entendo que possa ser aplicada aqui no Brasil. Eu acho que pode ser aplicada sim, e seria a oportunidade da gente poder juntar numa mesma estrutura, né, o tanto que existe em cada uma das instituições. Deixa eu só te dar Manuel quer completar. Não, mas o Manuel vai falar assim, o Instituto de Engenharia, não vou pegar as palavras a maneira como o Kenzo trabalha, o Instituto trabalha, o Instituto de Engenharia está aberto a esse tipo de parceria e de sinergia. Então, respondendo a vocês dois, como o Manuel disse, Silveira, é a tua oportunidade. Então, Silveira, pense em se aproximar do Instituto de Engenharia e descobrir o que pode ser feito lá nesse sentido. O Instituto é uma entidade sem fins lucrativos, tem mais de 100 e tantos anos aí, e está gastando um bom tempo em procurar esses projetos que provocam o desenvolvimento do nosso país. Então, eu tomo a liberdade, depois, se for o caso, o Kenzo me puxa a orelha lá, ok? Eu só gostaria de acrescentar que talvez esta oportunidade que nós estamos tendo hoje seja uma oportunidade ímpar, né? Se as pessoas que estão nos ouvindo, né, as instituições de ensino, os órgãos governamentais, as empresas, seja uma oportunidade ímpar
de nós criarmos o que nós chamamos de uma rede de ensino ou de expertises, como o Silveira Lopes acabou de dizer, como acontece em outros países. A ideia não é inventar nada. Ou seja, se você tem uma instituição de ensino que tem uma especialização mais na área de material rodante, uma outra que tem mais na área de via permanente, uma outra mais na área de controle de tráfego, então está na hora, né? Ao invés de cada um ficar trabalhando de uma maneira pontual e isolada, né, porque às vezes o projeto dele não vai adiante, está na hora de nós nos reunir essas expertises, criar uma comunicação com as empresas e com o governo para saber o seguinte: o que o mercado precisa, né? Já sabemos, mas integrar essas especialidades e criar uma continuidade nos cursos e nos laboratórios, entendeu? Se você tem continuidade, como foi falado aqui várias vezes, se você tem essas expertises integradas, seja de laboratórios, seja de cursos, seja de especialidades, você consegue criar um projeto, colocar de pé, como os australianos fazem, como os europeus fazem, né? Então, nós temos referências. Eu acho que essa é uma oportunidade de ouro para a gente colocar essa ideia dessa integração de conhecimentos que nós temos, né? Para que a gente consiga formar pessoas com expertise, com qualidade, para que dê suporte aos projetos que o Brasil tanto precisa. Eu acho que é uma excelente oportunidade. Tem uma coceirinha aqui para falar de novo, nesse assunto. Trabalhos anteriores meus, a função de trabalhar lá no Departamento de Engenharia de Agronegócio, no Instituto, nós fizemos vários contatos. Existe uma instituição aqui brasileira que chama Embrapi. Tem a Embrapa e tem a Embrapi, PII. O que é a Embrapi? Ela é financiada por dois ministérios e ela congrega todos os institutos, todas as escolas do Brasil inteiro em diversas especializações: metalurgia, agricultura, tecnologia avançada, instrumentação, todos os institutos do Brasil inteiro, café, a parte mecânica. E o que ela faz? Você, empresa privada, pode ter uma demanda, a Embrapi direciona a tua demanda. Imagine, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo: você é uma empresa metalúrgica e tem um problema de resolver um processo metalúrgico. Então, através da Embrapi, você faz uma parceria, a empresa faz uma parceria, parte do financiamento é feito pela própria Embrapi. O que a empresa gastaria 100% para desenvolver o projeto, ela gasta 30%, mais ou menos. E aí ela se associa, a Embrapi tem pendurada nelas os institutos individualizados. É uma escola tradicional. Por exemplo, vou chutar o IME, não é o caso, mas poderia ser o IME, uma instituição que foi elencada e aglutinada, podemos chamar num cluster da Embrapi. E ele vai resolver esse problema dela. O que vocês estão falando me dá essa ideia. Nós poderíamos ter uma situação semelhante de congregar diferentes instituições de ensino. Eu acrescento, Henrique, se nós analisarmos o mercado ferroviário brasileiro, vamos pegar o exemplo da linha amarela em São Paulo, que tem um sistema que poucas pessoas conhecem, a não ser os paulistas que utilizam essa linha, que você não precisa de maquinista, o sistema é todo automático. Aí você pega um exemplo que está acontecendo hoje na MRS, que tem um determinado trecho que passa lá onde aconteceu o problema da barragem, que o trem trafega sozinho, sem maquinista. Isso tudo tem por trás disso tecnologia, tem profissionais muito bem qualificados no Brasil que sabem fazer isso. O IME é uma excelente instituição nesse tipo de formação, em dotar os profissionais, aqueles que não conhecem, com toda a expertise necessária para fazer esses projetos rodarem. E um exemplo que a gente pode dar é o seguinte: se você tem 35 alunos e cada aluno levantar um tema-problema que acontece nessas empresas, né, e isso vale, por exemplo, para a MRS, para a Vale, para a VLI, para a Rumo, esses alunos trazem esse tema-problema para dentro de uma sala de aula
e sai com resultados fantásticos, né? Vários desses resultados que o aluno consegue interagir com as disciplinas, interagir com os professores, com os colegas, eles conseguem resolver uma série de problemas de tecnologia, como você falou anteriormente, de você ter inteligência artificial. Os alunos que estão participando da turma atual têm tudo isso em mente, ou seja, desenvolvem projetos fantásticos. Uma coisa que é importante para vocês terem ideia é que nós temos expertise, que teve uma turma que nós incentivamos isso muito, tem um evento internacional, né, que é o IRA, né, que envolve empresas de heavy haul. Então, teve um ano que eu e Silveira Lopes incentivamos, os professores incentivaram, os alunos compraram as ideias, desenvolveram trabalhos, apresentaram trabalhos, nós tivemos 15% da participação a nível mundial de projetos aprovados. Ou seja, foi uma estatística fantástica de uma única escola. Então, para vocês perceberem, quando a gente consegue efetivamente motivar esse aluno, trazer as empresas e colocarem projetos reais para serem desenvolvidos, o resultado é fantástico. Então, tudo isso que você falou é perfeitamente possível, desde que a gente consiga congregar as empresas, as instituições de ensino, no sentido de fazer o setor ferroviário. Então, eu sou um otimista por natureza e adoro a educação. Nós temos tudo para fazer esse setor ser um setor fantástico no país. Basta que a gente una forças, né? Vamos dar as mãos, isso é fantástico, vai abrir um mercado fantástico para profissionais e nós vamos ter uma ferrovia pujante no Brasil, tenho certeza absoluta disso. Perfeito. Olha, nós vamos fazer agora para você, Manuel, a última pergunta, e quero dizer que nós estamos com 139, 140 pessoas seguindo no chat. E temos várias perguntas aqui. Então, nós vamos terminar com você, e aí, na sequência, a gente vai responder a algumas perguntas. Nós estamos com praticamente 56 minutos de webinar, e a gente vai, na sequência, passar para as perguntas, depois do Manuel responder, e se ficar muito extenso, a gente se compromete a responder por escrito e entregar ao pessoal. Ok? Bom, então a última é para você. Considerando que o setor ferroviário faz uso de conhecimentos e evidências multidisciplinares, vocês entendem que há deficiências a serem amenizadas relativas à implementação dos diversos projetos presentes e futuros? Sim, eu falei em uma das respostas que eu dei que o setor ferroviário, a atividade ferroviária, as empresas ferroviárias, a tecnologia, a ciência ferroviária, é uma junção de uma série de experiências. Então, se você pegar você fala em multidisciplinaridade, né? Se você pegar uma ferrovia, seja de carga ou seja de passageiros, então você tem muitas disciplinas, muitas atividades que são específicas da área ferroviária, né? O trilho, a tração, algumas atividades, a locomotiva, o vagão, o trem de passageiro, são específicas, mas outras tantas não são específicas da área ferroviária. É uma integração que nós temos entre outras atividades que acontecem em qualquer outro mercado, né? Em qualquer outro segmento do mercado, com a ferrovia. Então, isso entender esse setor, né, é fundamental para dar um norte para os nossos projetos, né? Às vezes a gente pega um projeto, vou imaginar uma cidade que fala assim, deu problema aqui. Caiu o som, Manuel. Manuel, caiu o teu som. Ele vai entrar de novo. Vai entrar de novo. Eu vou fazer o seguinte, para ganhar tempo, fazer alguma pergunta já. Deixa eu ver aqui alguma A Solange fez uma pergunta aqui, que acho que de uma certa maneira foi respondida, mas talvez o
Silveira consiga... Voltou agora? Complementar. Voltou. Voltou. Então, termina você. Então, o que eu falo é o seguinte, para que um projeto na área ferroviária, ou para que empreendimentos na área ferroviária sejam empreendimentos de sucesso, é necessário que existam profissionais, existam pessoas que consigam entender essa interdisciplinaridade, ou seja, eu preciso conhecer as características específicas de uma ferrovia ou de uma metroferrovia, integrada às outras atividades que não necessariamente são de ferrovias. E preciso entender o seguinte, se eu vou projetar um VLT, ou um BRT, ou um metrô, ou se essa ferrovia de carga, que tipo de produto que ela vai transportar. Então, se eu tenho esse entendimento claro, né, se os profissionais conseguem entender, seja os profissionais que vão executar, ou os que vão, na sequência, que vão projetar, que vão idealizar, que vão executar, ou que vão financiar esses projetos, eles precisam entender essa logística de integração das especialidades. Se isso acontecer, o projeto é um projeto de sucesso, né? Porque ele vai atender especificamente aquele nicho, aquela demanda, com aquelas características naquele local. Tem um amigo nosso, um professor, que é o amigão, que é o Paulo Maurício, diz o seguinte, foi época que eu desenvolvia um trem ou um vagão que servia para qualquer ferrovia, isso não existe mais. Então, eu tenho que especificar um vagão para aquela ferrovia específica, um trem para aquela ferrovia específica, com aquelas características. E isso requer conhecimento, por isso que nós batemos uma tecla de que o conhecimento é importante, não só para as pessoas resolverem os problemas, mas para os projetos conseguirem avançar. Essa é a minha posição sobre esse assunto. Só complementando esse raciocínio do Manuel, só para fechar o Henrique, o raciocínio do Manuel. A gente faz uma comparação com o sistema rodoviário, por exemplo. Um projeto de um veículo rodoviário, de um caminhão, de um carro, ele tem determinadas características da via, mas é praticamente como se fosse independente. Agora, um projeto ferroviário, não. Ele junta todas as características do veículo ferroviário e as características da via, num projeto só. Então, essa integração que o Manuel falou, ela é fundamental para o sucesso do projeto. Ok. Então, nós estamos chegamos ao final em termos de perguntas aqui, no webinar. E vamos passar para a pergunta dos assistentes, né? E antes eu queria só fazer um fecho. O nosso setor é um setor que vive sempre algumas tristezas, né? O nosso compasso não é único, ele aumenta, diminui, né? Se fosse amplitude, aumenta, diminui. Então, eu queria fazer, antes de passar para as perguntas dos participantes, não são telespectadores nem ouvintes, né? São participantes. Aqui eu queria dizer o seguinte, mais uma palavra de alento. Quando sentirmos algum desânimo, sugiro fortemente que vejamos alguns webinários dos ministros Tarcísio e da senhora Tereza Cristina, da Infraestrutura e do Ministério da Agricultura, respectivamente. Se ainda não ficarem contentes com esses webinários, vejam também do ex-ministro Roberto Rodrigues. Temos muita coisa a fazer pelo Brasil, que caminha seriamente para ser o celeiro do planeta. O que tem a ver ser celeiro do planeta? Logística. E logística para o Brasil é a integração de modos. Ferroviário, rodoviário, hidroviário e etc. Então, veja, quem está preocupado em se formar profissionalmente, há oportunidades enormes, grandes oportunidades. É só trabalhar e procurar as alternativas. Os recordes de safra que nós temos só vão ser ampliados à medida que nós melhorarmos a logística. E para melhorar a logística, nós temos que melhorar transporte. Melhorar transporte, temos que melhorar transporte sobre trilhos. E, melhorando o transporte sobre trilhos, temos que transportar pessoas também. É o que vai acontecer aqui em São Paulo.
quando nós segregarmos carga e passageiros. Então, nós vamos passar a perguntas. E tem uma pergunta aqui que eu fico contente de saber que ele está atuando aí. É o Henrique Futuro, aí do Rio de Janeiro. Ele pergunta para o Silveira se o ensino prepararia alunos e profissionais para sistemas de transportes de passageiros, de longo percurso. E aí ele sugere trens rápidos, alta velocidade e trens magnéticos, levitação magnética. Como preparar os futuros profissionais para isso, ou os profissionais para isso? Manuel também pode falar, se quiser. O que você acha, Silveira? Olha, prazer, Henrique, como é que vai? Tudo bem? Eu acho o seguinte, que nós, quando começamos esse curso de especialização em 2004, nós tomamos como base o curso que tinha ocorrido na década de 70, mediante um convênio do GEIPOT com o IME. Aquele foi a lista das disciplinas, a estrutura, que, aliás, diga-se de passagem, era muito bem montada. O que eu estou dizendo? Eram 3 módulos, o último módulo era dividido, carga e passageiro. Era um curso de engenharia ferroviária, né? Especialização em engenharia ferroviária, e na última parte ele dividia carga e passageiro. Mas o que eu estou dizendo? É claro que a levitação magnética tem outras características, mas, no fundo, tudo que está sobre trilho tem um conjunto de conhecimentos que são muito, muito semelhantes, né? Se baseiam nos mesmos fundamentos. Embora não dá para comparar o headway de um transporte de passageiro com o headway de um transporte de carga. A diferença é grande. Não dá para comparar a carga por eixo de um veículo, de um vagão ferroviário, 37,5 toneladas por eixo, enquanto a gente tem menos da metade disso num carro de passageiro. Então, existem diferenças que são muito importantes, mas os fundamentos são os mesmos. Então, a adaptação dessa estrutura da fórmula para um tipo específico de transporte ou para outro não é uma mudança assim radical, né? Há necessidade de adaptação de alguns conhecimentos específicos, mas a estrutura geral é essa que está aí. Ok. Manuel, eu acho que você pode complementar também, porque a tua parceria CPFE, Instituto Mauá de Tecnologia, você tem o aluno pode optar carga e passageiro. E eu sei que dentro da grade curricular de passageiros, qual que é a diferença carga e passageiro? O aluno aprende locomotiva e o de passageiro, no que diz respeito ao material rodante, aprende material rodante. Tração elétrica. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Dá uma pinceladinha aí. Bom, Henrique, obrigado pela pergunta, muito importante, Henrique. O que acontece é o seguinte, temos experiências, ou seja, a nossa experiência maior na formação de profissionais é na área de transporte de cargas, porque é o que foi demandado a partir das concessões que aconteceram nos últimos 20 anos e 30 anos. Então, foi uma demanda muito maior. Mas também realizamos, né, fizemos um grande projeto no metrô do Rio, fizemos essa parceria com o Instituto Mauá de Tecnologia em São Paulo, que é referência. Nós criamos 2 turmas, uma turma para carga e uma turma para passageiro. Depois nós fundimos essas 2 turmas. Então, nós tínhamos alunos, né, nessa turma foi ótima, tínhamos alunos do metrô, da linha amarela, de empresas fornecedoras para esse setor. Então, o que a gente volta a bater na tecla é o seguinte: o ensino ele é um pouco diferente das características comerciais do mercado. As pessoas falam assim, eu vou ter um produto ou eu vou fornecer uma solução se o mercado estiver demandando. O ensino não pode ser esse raciocínio. O ensino tem que ser o seguinte: se nós tivermos instituições de ensino organizadas e ensinar não só carga como passageiro, como maglev, como trem de alta velocidade,
esse é o papel da academia, e a partir daí os projetos vão acontecer, né? É um pouco diferente do mercado. Não, peraí, eu tenho que ter um trem de alta velocidade para poder capacitar o pessoal. Não, eu entendo da maneira contrária. Eu acho que sim, se nós tivermos uma continuidade no processo educacional, na formação de profissionais, aí nós vamos ver todas as disciplinas. Só que o que acontece hoje é aquilo que é a necessidade do mercado. Então, nós somos mais focados em carga por exemplo, o curso de alta velocidade. Nós já tentamos fazer isso no Brasil. As pessoas pensam assim, eu vou fazer esse curso, mas eu vou trabalhar onde? Né? Então, eu acho que é importante ter, sim, mas a demanda atual é para carga e também para passageiro. Né? Ok. Aqui tem uma pergunta da Solange de Almeida, né? E bem direitinho aqui, ó. Como o setor pode se organizar e atuar em conjunto com as entidades de ensino técnico especializado para reduzir o gap tecnológico do setor? De uma certa maneira, o Silveira mencionou isso, mas dá uma reforçada, Silveira, porque é a integração, como aglutinar as diferentes instituições e as outras empresas. Né? Olha só, na minha opinião, tem duas excelentes instituições que têm essa função, que é a NTF e a ANP Trilhos. Então, elas já estão aí. Agora, não sei exatamente como enquadrar outras demandas. Ele, inclusive, vem fazendo uma série de atividades nesse sentido. Agora, eu não sei exatamente como poderia ser de vamos dizer, uma participação conjunta delas, mas ou que não fosse cada uma no seu setor. Mas eu acredito que hoje o esforço, particularmente, que a gente tem vivido mais de perto, que é o do especialização em transporte de carga. Mas quem comanda, quem dá partida é a MRS, porque é a empresa com a qual nós temos um vínculo muito longo. E a gente complementa com alunos de outras instituições. Mas isso poderia ser feito num outro nível. Por exemplo, pela própria NTF, é uma sugestão, né, no sentido de tentar organizar, direcionar, talvez, essas atividades. E a ANP Trilhos é a mesma coisa, não sei. Manuel, estou dando missão para eles, né? Não sei. Eu concordo integralmente com o que o Silveira Lopes falou. Se pegar a NTF, é uma associação dos transportadores ferroviários de carga. A ANP Trilhos é a associação dos transportadores sob trilhos de passageiro. Então, não tem melhor alternativa do que integrar a partir daí, né? Porque elas não só têm associados que são operadoras, mas fabricantes e fornecedoras. Vamos olhar para fora, vamos olhar o TTCI lá nos Estados Unidos, que é a união das operadoras, que desenvolve pesquisa, desenvolve estudos. Vamos olhar o exemplo da Austrália, a mesma coisa. Então, essas instituições precisam ser congregadas, porque quando você precisa fazer uma integração, e essa integração fica pulverizada, uma empresa com outra, dificilmente isso vai para frente. Então, concordo integralmente assim embaixo do que o Silveira Lopes falou. Melhor caminho, inclusive são atribuições dessas associações, essa integração de ensino e de educação na área ferroviária. Eu acho que o melhor caminho é pela NTF e pela ANP Trilhos. Concordo integralmente. Aqui tem uma pergunta do Carlos Mata. É só para dizer para ele o seguinte, ele pergunta se existe um curso de especialização no IB. Existe, o professor Silveira é o coordenador, então eu mesmo já respondo aqui. É o curso de especialização em transporte ferroviário de carga. De carga. Se você quiser de passageiro, você tem que procurar o CPFER, Instituto Mauá de Tecnologia em São Paulo. Aí você tem passageiros, tá? Então, estou fazendo um comercial das duas instituições. O Roberto Poltronieri pergunta dos projetos. Fique sossegado que nós vamos enviar para você a listagem. Existe coisa até mais elaborada, mas a gente manda para você por escrito. Roberto Poltronieri. Quem mais aqui? Deixa eu ver uma coisa aqui. O Afonso Arroio, nosso querido Alfonsito, né? Ele fala do trem de alta velocidade. Trem de alta velocidade, de uma certa maneira, Alfonso, o professor Silveira mencionou aqui, não é?
No curso da Mauá, há sim uma leve pincelada de trem de alta velocidade, né? E a gente tenta mostrar isso lá. E mais que tinha? Eu estou tentando responder as que são mais fáceis aqui, depois eu faço para vocês. Deixa eu ver aqui. O José Black pergunta se a implantação da metodologia BIM no setor ferroviário. Exato, Quem já começou, já. Inclusive, vários alunos que estão trabalhando esse ano com a gente no curso de especialização já estão desenvolvendo projetos nesse sentido. Saudação ao Juarez Barcelos, né, o nosso amigo aí. Clemente Methran. Qual agência governamental supervisiona o treinamento? Acho que o Manuel e o Silveira tira isso de letra, né? Supervisiona? Qual agência governamental que supervisiona o treinamento? Olha, é engraçado isso. Na verdade, esses cursos eles são regulados por uma portaria do MEC. Então, é o MEC que controla, né? Porém, existem muitas informações dentro do MEC. Para você ter uma ideia, a legislação foi ficando cada vez mais rigorosa desde que nós começamos. Num determinado ano, nós tivemos que consultar o MEC formalmente e explicar para eles que nós tínhamos que contar com professores externos, porque a gente não tinha professores de todas as disciplinas. Não tem um professor de locomotiva, a gente usa o professor da MRS, por exemplo, e outras coisas assim, né? Sinalização. Alguns tópicos especiais a gente não tinha. E aí nós pegamos a nossa grade e submetemos ao MEC perguntando, o curso estava aprovado lá. Eles reclamaram, por que você não dá um curso mais de acordo com a expertise de vocês, que não precisa de professores externos? Então, na verdade, é o MEC que controla, mas não necessariamente a visão do MEC é a visão do mercado. Aí nós temos problema, mas não é isso que o mercado quer. Nós precisamos, a solicitação é esta. Nós não estamos dando um curso de especialização, por exemplo, porque a gente quer. Nós estamos fazendo um curso de especialização para atender uma solicitação do mercado e porque complementa as nossas atividades. Esse é o motivo. Então, é o MEC que controla isso, né, seguindo a legislação de cursos lato sensu. Deixa eu acrescentar, o que o Silveira Lopes falou é verdade. Então, se você tem um curso técnico ou um curso superior, todos eles são ligados ao MEC. É o MEC que aprova cursos, aprova seja curso superior, seja lato sensu, é do MEC. Mas, se você olhar Ministério dos Transportes, Ministério da Infraestrutura, a NTT, que é a agência, e as associações, todas elas têm dentro do seu estatuto atribuições na área de formação de pessoal, formação e capacitação de mão de obra. É isso que precisa ser colocado para fora, ou seja, valorizar isso, empoderar isso, ou seja, ver que isso é necessário, ou seja, as obras são necessárias, os projetos são necessários, sim, mas um passo atrás, ou seja, preparar o pessoal, organizar o pessoal, capacitar as pessoas, dar um treinamento, aproximar das instituições de ensino para que isso aconteça. Isso precisa ser, isso que a gente vem brigando muito tempo, ou seja, essas associações, essas agências, esses ministérios que dependem desses profissionais precisam fazer um esforço para que isso aconteça com continuidade, né? Agora, na hora de você aprovar um curso, tem que ser MEC, mas essas associações ou essas entidades precisam demandar isso para o mercado. Aí sim, aí funciona. Pergunta interessante aqui, Larissa Vian. Sejam sucintos. Na opinião de vocês, os projetos ferroviários, seja de passageiros ou de carga, são descontinuados por qual razão? Falta de interesse privado, corrupção governamental, oligopólio em transportes? Não, eu posso responder? Olha só, a gente não pode ver apenas com essa ideia de que, não, corrupção ou coisa... Não é. A gente tem que entender também como é que funcionam as coisas.
Um projeto ferroviário, ele não fica pronto em pouco tempo e vai atender uma demanda durante um tempo curto. Não é isso. E isso aí, muitas vezes, esse prazo, esse timing dos projetos ferroviários não coincide com o timing da política. Então, muitas vezes, alguns políticos não conseguem enxergar que aquilo não é um projeto para ele, mesmo que ele vai investir, vai perder, o retorno não será para ele, será para o país, para o Estado, para o município. Isso, muitas vezes, é muito difícil de compreenderem isso aí. E aí descontinuam um projeto, só para dizer que não é hoje, hein? Um certo político, alguns anos atrás, disse que o metrô do Rio era tão caro, que ele não ia mais botar um tostão lá no metrô do Rio, que ele ia pagar táxi para todos os usuários. Bom, tá bom, está respondido. Eu só complemento que os grandes projetos ferroviários, mesmo que sejam iniciativa privada, é um projeto de uma nação, não é um projeto de um governo. Né? Então, se você tem um governo que o outro governo começou, esse não dá continuidade. Vou dar um exemplo agora, recente. O Tarcísio cansa de falar que vários projetos estão vingando, estão dando resultado. Né? O Tarcísio foi começaram lá atrás. Aluno do Silveira Lopes. Por que os projetos estão seguindo? Porque eles começaram lá atrás. Então, Tarcísio, já trabalhava nesses projetos lá atrás, e ele deu continuidade a esses projetos. Então, se você dá continuidade aos projetos, né? Se os projetos são importantes para o país, para a nação, e se você dá continuidade, não importa se é o governo A, ou o governo B, ou o governo C, aí as coisas funcionam, né? Como está acontecendo no Ministério da Infraestrutura. Perfeito. O projeto tem que ser um projeto de Estado, não é de período político, né? Dado o nível de investimento que exige. Não tem como fazer projeto ferroviário num custo... Os custos normalmente envolvem... Os valores são mais elevados. Então, esse é o ponto. Talvez seja uma questão de educação política. Perfeito. O Camerini fez uma pergunta aqui, as deficiências na formação, mas vocês já responderam, depois a gente complementa para ele. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Aqui. Um abraço, Camerini, excelente aluno nosso. O Vicente Abate, também a pergunta dele já foi respondida. Vocês já estão formatando programas para a indústria ferroviária no sentido do novo normal, agora ser o ensino online? Vocês já responderam isso? Já, algumas mudanças, Vicente, vieram para ficar. O novo normal, como se quer moda dizer agora, não vai ser o normal anterior, vai ser um novo normal mesmo. Respondendo ele, já formatamos. Né, as aulas agora do mês de junho serão realizadas nesse formato. É lógico que os alunos, às vezes, têm uma certa reação de que não vai dar certo, os professores, como tiverem outras. Eu tive várias experiências, o Silveira Lopes também, que, num primeiro momento, as pessoas acham que não vai dar certo. Nós não achávamos que ia dar certo. Nós também, mas... Eu achava que ia dar certo. Mas o que acontece é o seguinte, depois que as pessoas precisam experimentar aquilo que é diferente, elas precisam mudar a chavinha, dizer, olha, eu nunca vi isso funcionar, vamos ver se funciona, vamos experimentar, experimente que funciona, eu assino embaixo, o Silveira Lopes também assina embaixo. Funciona porque está funcionando. Tá? Ok. O Minicucci, Domingos, pergunta aqui se já tem demanda para a criação de um curso superior de engenharia ferroviária. Pelo que o Silveira já falou e a gente sabe, você tem um curso de engenharia ferroviária em Santa Catarina, não é? Em Blumenau? Olha, pelo que eu estive lá até, lá em Joinville, no Centro de Mobilidade, tá? E eu li outro dia, na internet, eu não me lembro onde foi, que eu vi, no Maranhão também, tá? Mas assim, se eu puder só fazer uma observação, é uma dificuldade muito grande, exatamente por isso que o Manuel falou. É mais fácil você adaptar os profissionais que já são formados em outras áreas para a área ferroviária do que desenvolver especificamente. Muitas vezes, o aluno que está lá na universidade, ele pensa o seguinte, espera aí, onde é que eu vou trabalhar? Eu só vou ficar com esta opção de trabalho? Então, eu não posso sair do meio ferroviário se tiver um outro problema? Né? Se tiver uma dificuldade, eu não tenho onde trabalhar. Então, ele pensa isso muitas vezes e procura, por exemplo, a maior demanda na área de engenharia, ou uma das maiores, é a engenharia de produção.
justamente por causa disso, porque o cara tem perspectiva de, se não está bom aqui na hora, ele passa para outro mercado. O Raimundo Pantoja Filho aqui, ele faz uma pergunta que se estão sendo ensinadas as normas nacionais e internacionais para projeto, fabricação, montagem e manutenção nos cursos do setor metroferroviário. A norma é associada Sim, esse é um dos primeiros conceitos que nós temos nas disciplinas de base. Nós falamos na norma AAR, né, e na UIC, né? Então, isso é muito bem esclarecido para os alunos. Hoje, no Brasil, se você olhar a carga, é AAR. Se você olhar o passageiro, é UIC, em alguns casos. Em alguns casos, tem uma mistura. Então, você vê algumas ferrovias, você tem, às vezes, uma máquina de chave ou uma MV de uma norma dentro de uma ferrovia que é construída... Segue outra. Segue outra. Então, existe o Brasil, às vezes, você tem uma ferrovia mista, onde você tem carga e passageiro, que tem as duas normas convivem, né? Se você olhar os veículos ferroviários, todos eles no Brasil seguem a norma AAR, que você tem um engate, né? Se você olhar a norma UIC, é aquela norma que tem aquele bujão para empurrar e tracionar. Então, as duas normas convivem no Brasil e a resposta é sim, são ensinadas no curso lá nas disciplinas de base. Aqui tem uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui. O governo... não, disso que você está falando, eu vivenciei um caso prático com relação a normas, e essa pluralidade de normas que nós, os fabricantes brasileiros, temos que respeitar. Numa licitação, numa empresa que eu trabalhava para o Chile, rapidamente, nós fomos desclassificados porque nós podíamos atender qualquer tipo de norma. Eu poderia fornecer uma MV UIC, uma MV área, etc. O diretor da empresa nos chamou e falou: vocês estão desclassificados porque é o seguinte, que norma vocês seguem? Vocês seguem todas? Então, vocês estão desclassificados. Eu falei: o senhor precisa entender o seguinte, o Brasil tem uma pluralidade de projetos onde empresas de diferentes países se instalaram e fizeram projetos aqui, japoneses, ingleses, alemães, americanos, franceses e tal. E todos esses equipamentos é uma pluralidade enorme. Nós seguimos todos. Mas não houve meio de convencê-lo. Ele achou que era... Não, vocês estão dizendo que significa o seguinte, vocês podem fazer qualquer coisa, né? Qualquer coisa vocês fazem, né? Então, e não era, nós seguimos isso mesmo. O que é fazer? Uma pluralidade, um país enorme, um país continente, né? Esse é só um caso prático que nós tivemos. Acompanhar o governo está... Eliomar Suzard, o governo está preparado para acompanhar e fiscalizar as obras constantes do caput e dos contratos de antecipação e renovação dos arrendamentos, onde os veículos como Revista Ferroviária poderiam ajudar isso. Isso aqui é uma coisa que a gente ouviu ontem, até o próprio ministro e o senhor Alexandre da NTT. Nós estamos tendo um sucesso maior, né, e uma velocidade maior na resolução dessas concessões, porque a própria NTT tem um corpo técnico muito mais especializado agora. Entendeu? Então, isso automaticamente está acontecendo. Agora, com as exigências que o TCU fez, esse relacionamento muito forte que houve entre a NTT, o próprio Ministério da Infraestrutura com o TCU, eliminou várias fraquezas, pontos fracos das concessões passadas, de maneira que hoje há um grau de confiança de que essas renovações vão ocorrer, evitando descompasso que aconteceu no passado. Por exemplo, você não conseguia ter direito de passagem, você não conseguia ter preços adequados, a própria operadora dava prioridade aos interesses dela, ao transporte da carga dela, não tinha interesse nenhum. Hoje está tudo previsto no contrato de renovação. Então, esses problemas não existem mais. Existe até, foi respondido ontem, se quando chegar a 90% do esgotamento da capacidade de transporte da concessionária,
ela é obrigada a fazer investimento. Ela não vai mais se esconder e fazer investimento. Ela, por lei ou pela Constituição, ela tem que fazer. Então, o pessoal tem que estar preparado, a NTT, o pessoal de agência reguladora, seguramente tem que estar preparado para isso, uma vez que já fizeram contratos com padrões mais adequados de controle e de sequência. Né? Deixa eu fazer duas observações em termos de capacidade do pessoal. A equipe cada vez precisa estar mais capacitada. Eu vou dar alguns exemplos, né? O próprio Alexandre Porto foi ex-aluno do IME, né? Então, aprendeu muita coisa da área ferroviária lá e hoje é diretor da NTT. O ministro foi aluno do IME, né? Então, essas capacitações, essa formação de pessoal, não estou dizendo que as outras pessoas não tenham capacitação, não, muito pelo contrário, mas esses órgãos cada vez mais precisam ter pessoas mais especializadas naquele nicho que é ferroviário, né? Para que os projetos possam ter o seu encaminhamento de maneira mais adequada, né? Esse é o meu ponto de vista. Perfeito. Olha aqui, o Kenzo deu mais um detalhe aqui, o Ricardo Kenzo do Instituto, que o Instituto está trabalhando junto com o DENIT e o Instituto Nacional de Pesquisa Ferroviária para a intensificação do relacionamento com a comunidade metroferroviária. Vamos lembrar aqui, Silveira, que você pode pegar o IME e tentar ver se o Kenzo entende necessário. Não, pega sim. Para acontecer, a gente tem que pegar o touro, lá, senão não vai. E pegar trazer o pessoal da NP Trilho e da ANTF, não é? E provocar, vamos aproveitar o Instituto nisso aí. O Instituto carrega o piano, viu? Se você quiser, ele carrega o piano. Isso não tem problema. Da gente participar, que o IME é uma instituição muito, muito pequena, né? E cujo foco principal é atender a demanda do Exército. Então, é nesse sentido que a gente atua na área ferroviária. Então, muitas vezes a gente não tem condição de, como uma outra universidade que identifica um foco e diz, não, eu vou investir aqui como sendo a minha prioridade, a gente tem que sempre jogar com essas limitações, entendeu? Que são características da nossa estrutura. Fala, Manuel. Eu queria acrescentar uma informação importante, que é o seguinte: eu não quero comparar países, né? Não é o meu objetivo aqui comparar países, porque tem características diferentes. É só para mostrar para o nosso mercado ferroviário, para as pessoas que trabalham no mercado ferroviário ou que pretendem trabalhar, para as empresas, para as operadoras. Vamos pegar dois exemplos recentes, né? Pegar a Coreia e pegar a China. Não dá para comparar o Brasil com a China, né? Mas se você avaliar o que aconteceu nesses países, há poucos anos atrás, eles compravam tecnologias e compravam projetos, por exemplo, da Siemens, da Alstom, levavam para lá os projetos de coisas que eles não tinham conhecimento, né? Eles não tinham esse conhecimento. Então, o que eles fizeram? Compraram esses projetos, implantaram esses projetos, investiram em educação, investiram em formação de pessoal. Aí você olha na China, hoje ela consegue construir um trem de alta velocidade, uma ferrovia de alto nível, com base na formação dos profissionais. É lógico que tem recurso financeiro envolvido aí, mas se você vai analisar, são os profissionais que desenvolveram esses projetos, né? Que nacionalizaram esses projetos, que aprenderam a fazer, mandaram gente para as universidades do país inteiro e criaram a sua própria universidade ferroviária. Então, isso que nós falamos ao longo desse webinar, em relação ao que o Silveira falou logo no início, né? Se você quer, você precisa investir em educação, isso é fundamental, né? Se você tem pessoas que têm a expertise, que têm o conhecimento nesta área, é lógico que os projetos serão muito melhores, é lógico que nós vamos buscar as melhores tecnologias, é lógico que nós vamos ter inteligência artificial, tudo que tem de melhor, como acontece no resto do mundo, nós vamos poder e temos condições de fazer no Brasil, desde que a gente tenha iniciativas de fazer com que a educação venha bem antes, né, que a formação venha bem antes do que os projetos. Essa é o meu ponto de vista aí.
Tem uma aqui muito fácil. Lineu Magalhães, nosso amigo. O governo brasileiro está realmente interessado em prestigiar o setor ferroviário? Lineu, está sim. É só você seguir 1 ou 2 webinar do ministro Tarcísio, você vai ver quantas coisas o nosso governo está fazendo, independente de partido político. Está realmente interessado e a matriz, o objetivo nosso é passar de 15% de contribuição na matriz de transporte do Brasil para, em 10 anos, um pouco menos, chegar em 30%. Realmente está. Basta ver 1 ou 2 webinars do ministro Tarcísio, você vai se convencer disso. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Nós estamos, pessoal, nós estamos em 1h30. Nós tivemos um pico de 140 participantes e já com o avançado da hora, o pessoal está aguentando, porque nós estamos com 108, 110, entendeu? Então, sinal que o assunto está interessando. Né? O que mais aqui? Deixa eu ver. Eu acredito que... eu acredito... O Henrique Futuro, já nós falamos, não é? Quem mais? Fernando Prado. Há algum planejamento da unificação e padronização das normas brasileiras? Eu posso dizer para o Fernando o seguinte, na parte da área metroferroviária, as normas brasileiras são adaptados, vamos dizer assim, porque nós usamos o IEC, o padrão americano também, pelo CIMEFRE. O CB6, o comitê CB6, se instala no CIMEFRE e vem lançando as normas adequadas. Então, nesse comitê é livre, pode participar qualquer pessoa. Existem os profissionais das operadoras, Vale, Oba, etc., etc., e os fabricantes, e lá é que saem as normas. Então, é só entrar em contato com o CIMEFRE, e quem cuida disso lá é o engenheiro Pascoal. Se o Fernando tiver alguma dificuldade, pode mandar um e-mail para nós aqui. Deixa eu ver aqui. Registrar a presença do Igor Balha, que também deu aula no nosso curso. Deixa eu ver. O Barcelos, o Juarez faz menção da China, que o Manuel já comentou. O Pedro Machado, gostaria de saber da opinião, ex-presidente da IAMESP, gostaria de saber a opinião dos palestrantes a respeito da contribuição dos centros de formação na questão da normatização. Temos um grave problema de normatização que gera perdas anuais de milhões de reais nas ferrovias de carga e passageiros. Embora tenhamos bitola de via padronizada 1,60 m e 1 metro, ainda temos 2 bitolas internas de roteiro para cada bitola de via, dependendo da largura do friso da roda. Isso obriga a ajustar, deixa eu ver aqui que ele andou aqui. Isso obriga a ajustar as cotas de salvaguarda dos AMVs por valores médios, gerando perdas milionárias em desgastes prematuros. O problema é antigo e até hoje não foi enfrentado. O que vocês acham disso? Eu não tenho condição de comentar isso, não. É bem especializado. Talvez o Minicut, hein? Domingos. E vocês? Não, porque ele está falando justamente das salvaguardas, de características dos aparelhos de mudança de via, não tem solução, porque a gente tem, como tem as 2 bitolas, nós temos, tem especificações diferentes para cada bitola. Não podemos tentar usar os parâmetros de uma bitola na outra. Eu acho que aí não tem solução, né? Tem que ter, mas eu acho que tem, eu não tenho bem certeza, né? Mas eu tenho quase certeza que tem, que a gente está muito focado na bitola larga atualmente, tá? Mas eu tenho quase certeza que os mesmos parâmetros que existem da bitola larga tem para a bitola estreita também, de cotas de salvaguarda. Pedro, eu vou dizer para o Pedro que a gente vai olhar, analisar isso com mais detalhe. Com mais detalhe. A pergunta é bastante pertinente e técnica, né? Deixa eu ver aqui. Eu preciso avisar, estava esquecendo aqui. O próximo webinar é dia 3, quarta-feira. Não definimos o horário ainda, mas vai ser com o senhor Davi Barreto, que é o diretor da NTT.
Então, nós vamos definir o próximo tema, e repetindo, dia 3, a próxima quarta-feira, em horário a ser definido, e o tema a ser apresentado com o senhor Davi Barreto, que é o diretor da NTT. Deixa eu ver se tem mais. Amigo Max Arriagada, do Chile, está participando aqui com a gente, né? Max trabalhou aqui no Brasil e hoje tem uma empresa no Chile. Aqui o Otávio fez um comentário, Otávio Camerino. Tem toda a razão sobre as bitolas internas variáveis. E há um trabalho magnífico do professor Magalhães. Vocês conhecem o professor Magalhães? PC Magalhães, nosso ex-aluno também. Então, o Otávio Camerino está dando uma dica aqui para o Pedro. Se o webinar ficará disponível? Sim, ficará disponível. Armando Laura. É só entrar no site da Revista Ferroviária. Pessoal, eu acho que nós varremos aqui, viu, as perguntas. Tem algumas perguntas que a gente vai filtrar melhor e a gente vai responder a quem nos enviou. Participação do Edson Guiro, também atuante no setor há muito tempo. O que mais tem aqui? O Henrique Futuro fala. A Ângela França Pedrinho. A descontinuidade é um absurdo do metrô do Rio, sofreu muito com isso, até hoje não tem uma linha prioritária instalada. Comentário da Ângela Pedrinho, bastante atuante no setor de normalização do metro, não é? Pascarelli, tá vendo? Ex-funcionário do tempo da CMW. Quem mais tem aqui? Fernando Coelho, pessoal do chat. Está fazendo propaganda. Quem tiver interesse no pós-graduação da Mauá, faça a inscrição lá. Por favor, façam sim, para o curso sair de novo. Quem mais? Ângela de novo, Marcos Fernandes. Parabéns por destacar o valor eterno da educação fundamental para o crescimento sustentável de qualquer país, né? Fernando Prado. Quem mais aqui? Elisete Belucci, parabéns a vocês. Mandou aqui. Silvia Cristina, que é a nova presidente da EAMESP, convida todos para o início de setembro, a Semana de Tecnologia Metroferroviária. A Silvia Cristina, a EAMESP, ajudou a divulgar esse webinar. Nossos agradecimentos também. Fernando Calazans, quem mais aqui? Acho aqui, Rogério, o João Pivoto, funcionário há muito tempo da Ferrovia, depois da MRS, né? E mais aqui. O Antônio Miller, uma grade curricular de um curso de engenharia leva 5 anos para ser modificada e aprovada pelo MEC. Ou seja, um aluno que vai se beneficiar de uma grade mais atualizada sairá, no final do curso, 10 anos atrasado com relação à tecnologia real. É indispensável a criação de cursos de atualização e educação continuidade para levantar estímulo. Se isso realmente for verdade, justifica mais ainda os cursos de extensão do Instituto de especialização. Do CPPR e do Instituto Mauá. E é verdade, o que ele está falando é verdade. Tem razão. Quer comentar alguma coisa? Henrique, eu não vou fazer um comentário específico sobre isso, mas um comentário geral. Eu sou um otimista por natureza. E em toda a minha vida de profissional na área ferroviária, aí, que vai tempo, né, eu sempre trabalhei na formação de pessoas, né, na capacitação de pessoas. E é uma mensagem que eu gostaria de passar para aquelas pessoas que estão nos ouvindo, que dificilmente uma pessoa que faça uma especialização na área ferroviária, dificilmente ele fica desempregado, mesmo nessa condição que nós estamos vivendo agora. Existem profissionais, a nossa qualidade dos nossos cursos, dos cursos que são feitos não pelas instituições que eu participo, mas das instituições aqui no Brasil, a qualidade na formação do pessoal é de alto nível. Tanto que nós temos profissionais trabalhando na Austrália, na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos, em vários países,
e que eles ficam impressionados como que essa pessoa teve essa formação aqui. Então, apesar do nosso nicho de formação ainda ser acanhada, né, talvez eu e o Silveira Lopes sejamos muito exigentes nessa área, então, apesar da nosso nível de participação ser muito acanhado ainda, os profissionais que são formados nesses cursos, principalmente o curso de especialização do IME, né, que já vem desde 2004, nós cansamos de encontrar diretores, gerentes, ocupando altos níveis, em altas posições em várias empresas, nas operadoras e nas indústrias. Por quê? Porque é um mercado a ser explorado, é um mercado que as pessoas, tendo um conhecimento razoável, ela consegue se desenvolver a sua carreira profissional nesse mercado. Se você for analisar outros mercados, também sim, mas só que você tem uma diversidade enorme, você tem várias instituições. Como você tem um mercado, no nosso caso, educacional muito restrito, então os profissionais que têm conhecimento são disputados no mercado, né? Então, isso é uma mensagem que eu passo para as pessoas que queiram entrar no mercado ferroviário. Se você tiver uma especialização, eu tenho certeza absoluta, não vou garantir que você vai ter emprego vitalício, mas que você tenha uma grande possibilidade de conseguir bons trabalhos, bons empregos e bons negócios. Isso eu assino embaixo, porque eu não conheço nenhum dos alunos nossos que ficaram desempregados muito tempo, né? A maioria está empregado e muito bem empregado e fazendo grandes projetos e ajudando esse país a crescer e a desenvolver a ferrovia. Essa é a mensagem que eu deixaria aí para as pessoas. Ok, Mário, eu vou aproveitar a sua mensagem para encerrar a tua participação no evento e pedir para o Silveira também fazer uma primeiro de tudo, meu agradecimento, né, à revista Ferroviária por ter essa oportunidade de participar, né? Então é uma satisfação muito grande. E encontrar todos os profissionais que participaram, e da gente poder transmitir o que a gente vem fazendo e trocar ideias e receber perguntas. Então, agradeço a você, Henrique, agradeço ao Manuel pela participação, e também dizer que eu também sou um otimista com o sistema ferroviário. Sinceramente, o que eu tenho observado, eu concordo integralmente com o Manuel. A gente tem observado que os nossos ex-alunos, em geral, se colocam relativamente fácil, com certa facilidade no mercado, aqueles que já não estão, né? Os que, em geral, se colocam no mercado, e a gente entra nessas empresas, encontra nossos ex-alunos aí em diversas atividades e desempenhando, inclusive, funções de liderança em vários pontos. Então, eu acho que é uma oportunidade das pessoas se motivarem, especialmente dos jovens se motivarem, porque é um campo que tem perspectiva. Tem muita, a gente fala todo dia na televisão, quando falam de nível de emprego, falam de que tem emprego, mas é para gente especializada. Isso é exatamente o que acontece nesse mercado. Ok, vou fazer uma pergunta aqui no ar para o Claudinei. Claudinei, você vai passar algum filme no final, ou você vai disponibilizar o do IME? Se você for fazê-lo, dá um sinal aqui para mim, porque nós vamos partir já para o encerramento, a menos que passe o videozinho aí. Henrique, também gostaria de agradecer a todos a oportunidade de participar, né? É um prazer participar com a sua mediação aí e fazer parte aí também com o professor Silveira Lopes, e é uma oportunidade ímpar aí que a revista Ferroviária está proporcionando ao público em geral. Foi um prazer participar com vocês aí. Muito obrigado. Bom, eu agradeço, então, a vocês dois, né, pelo tempo de vocês, por a oportunidade de disseminar a vivência e o conhecimento de vocês nesse setor. Agradecer a revista Ferroviária, na qual eu trabalho também um pouquinho lá como consultor técnico, e agradecer também a Lohan, que patrocinou esse webinar